Capítulo 1. O eco da noite. A chuva fina caía sobre Claraville desde o início da tarde, deixando as ruas vazias e o ar impregnado com aquele cheiro de terra molhada que só cidades pequenas parecem ter. Lucas Viana caminhava devagar pela calçada estreita, protegendo-se sob um guarda-chuva surrado. Era o tipo de noite em que quase nada acontecia, mas, para ele, isso nunca foi desculpa para não observar. O hábito de prestar atenção aos detalhes era quase uma compulsão, algo que lhe rendera, ao longo dos anos, uma reputação curiosa. O professor de história que brincava de detetive. Quando passou pela Praça Central, algo chamou sua atenção. Um novo cartaz pregado no mural comunitário, ao lado de anúncios de aulas de violão e venda de coelhos anões. A foto mostrava um rosto familiar. André Carvalho. Olhos castanhos, cabelo bagunçado, um sorriso ligeiramente torto. Abaixo, em letras maiúsculas, desaparecido. Lucas parou. Conhecia André de vista, um rapaz que frequentava o café próximo à escola, onde Lucas dava aulas. Lembrava-se de ouvi-lo discutir sobre política local com qualquer um que aceitasse ouvir. Era difícil imaginar alguém como ele simplesmente desaparecendo. O cartaz dizia que André fora visto pela última vez há 3 dias, na beira do lago a leste da cidade. A última pessoa a falar com ele teria sido Marina Lopes, sua melhor amiga. Um número de telefone estava rabiscado no canto inferior. Lucas hesitou por um instante. Não tinha a obrigação de se envolver, mas o instinto falou mais alto. Guardou mentalmente as informações e continuou a caminhada. Mas seus pensamentos já giravam em torno daquele desaparecimento. Mais tarde, já em casa, Lucas fez algo que sabia que iria complicar sua noite. Pegou o celular e ligou para o número do cartaz. A voz do outro lado atendeu rápido, como se esperasse ansiosamente por qualquer ligação. Alô? A voz feminina soou carregada de ansiedade. Olá, meu nome é Lucas Viana. Vi o cartaz sobre o André. Eu queria entender melhor o que aconteceu. Houve um breve silêncio, seguido de um suspiro. Sou Marina. Você é amigo dele? Não exatamente, mas gosto de ajudar em casos assim. Já fiz algumas investigações menores. Então venha. Estou na minha casa, Rua das Laranjeiras, número 18. A casa de Marina ficava em uma rua estreita, iluminada apenas por um poste que piscava de tempos em tempos. Lucas bateu na porta e ela abriu quase de imediato. Era uma jovem de olhos grandes e expressão cansada, vestindo um moletom largo. Desculpe a bagunça, disse afastando-se para deixá-lo entrar. Desde que o André sumiu não consigo pensar em mais nada. Entendo, me conte. O que aconteceu? Marina falou rápido, como se quisesse despejar tudo de uma vez. Contou que André estava investigando algo relacionado à construtora Horizonte, responsável por grandes obras na cidade. Ele dizia ter provas de corrupção e ameaçava torná-las públicas. Na noite do desaparecimento, Marina se encontrou com ele no lago. Mas, segundo ela, André estava estranho, inquieto, olhando por cima do ombro o tempo todo. E então? Ela hesitou. Ele me pediu para ir embora primeiro. Disse que precisava resolver algo sozinho. Nunca mais o vi. Lucas sentiu um arrepio. Pessoas desaparecem por muitos motivos, mas aquele tinha cheiro de perigo. Você pode me mostrar o lugar exato onde se encontraram? Perguntou. A noite já estava quase sem chuva quando eles chegaram à margem do lago. A água refletia a luz distante das casas, e o silêncio era quase absoluto. Marina apontou para um pequeno deck de madeira. Foi ali. Ele estava sentado e parecia estar esperando alguém. Lucas caminhou até o ponto indicado. O deck rangia sob seus passos. Então, algo brilhou sob a luz fraca. Um objeto caído próximo à borda. Agachou-se e com cuidado pegou-o. Era um relógio de pulso molhado e com a pulseira quebrada. Ele girou o objeto nas mãos e percebeu algo estranho. Dentro da tampa traseira havia um pequeno cartão de memória. O coração acelerou, pegou o celular e, usando um adaptador que sempre carregava na mochila, conectou o cartão. A tela se iluminou e um único arquivo de áudio apareceu.
nomeado apenas como 01. Lucas pressionou o play. A voz que saiu dos alto-falantes era a sua própria. André, não posso deixar você fazer isso. Você sabe demais. Lucas ficou imóvel, o vento frio cortando seu rosto. Marina, que observava de perto, franziu a testa. O que foi? O que tem aí? Perguntou ela. Ele fechou o celular rapidamente, tentando disfarçar a confusão que lhe invadia a mente. Nada. Ainda não sei. Mas por dentro, ele sabia que aquilo mudava tudo. E que, a partir daquele instante, o desaparecimento de André deixava de ser apenas um mistério e passava a ser um problema diretamente ligado a ele. Capítulo 2. Rastros de papel. Lucas não dormiu naquela noite. Ficou sentado à mesa da cozinha, encarando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. O áudio com a sua própria voz ecoava em sua mente repetidamente. André, não posso deixar você fazer isso. Você sabe demais. Ele sabia, com absoluta certeza, que nunca tinha dito aquelas palavras. Mas, se não disse, como explicar aquela gravação? E pior, por que estava escondida no relógio de um homem desaparecido? O amanhecer chegou lento e cinzento. Lucas se levantou, tomou um café amargo e decidiu que precisava entender mais sobre André. Ele começaria pelo lugar mais óbvio, o jornal de Claraville. O prédio do jornal era um casarão antigo, com paredes descascadas e cheiro de papel velho. Ao entrar, Lucas foi recebido por um burburinho de vozes e o teclar frenético de computadores. E foi ali que a conheceu. Helena Duarte. Helena estava inclinada sobre uma pilha de documentos, os cabelos presos de qualquer jeito e os olhos fixos na tela. Quando ele se apresentou, ela ergueu o olhar com uma expressão que misturava curiosidade e avaliação. Você é o professor detetive? Perguntou com um leve tom de ironia. Prefiro curioso profissional, respondeu Lucas, tentando esconder o nervosismo. Quero saber o que vocês têm sobre André Carvalho. Helena o conduziu até uma sala de arquivos. Lá, tirou de uma gaveta uma pasta etiquetada com o nome de André. Ele vinha aqui às vezes. Tentava convencer o jornal a publicar denúncias contra a construtora Horizonte. Mas o problema é que nunca apresentou provas concretas. Só falava sobre dossiês e acordos sujos. Lucas folheou os recortes e anotações. Entre eles, um detalhe chamou sua atenção. Um recibo de impressão de um pendrive, datado da véspera do desaparecimento. Onde ele fez isso? Perguntou. Numa gráfica perto da rodoviária. Mas, professor... Helena estreitou os olhos. Por que tanto interesse? Lucas pensou em contar sobre o relógio e o áudio, mas algo nele gritou para ficar em silêncio. Saindo do jornal, ele foi até a gráfica. O dono, um homem baixo e calvo, confirmou que André esteve lá, mas que o arquivo impresso era apenas papelada técnica. Você ainda tem esse material? Insistiu Lucas. O homem hesitou. Depois puxou uma caixa debaixo do balcão. Dentro, havia folhas impressas com diagramas, valores e nomes de empresas. Lucas reconheceu imediatamente o logotipo da Horizonte no canto de várias páginas. Ele guardou cópias no bolso e estava prestes a sair quando ouviu uma voz atrás dele. Eu sabia que você não ia resistir. Virando-se, viu o chefe de polícia Eduardo Tavares parado à porta. O homem tinha postura rígida e olhar de quem mede cada palavra. Ah, professor, disse ele lentamente. Alguns casos não são para amadores. Mantenha-se fora disso, ou vai se meter em problemas que não entende. Lucas tentou responder, mas Eduardo já tinha virado as costas. A campainha da porta soou quando ele saiu, deixando no ar um silêncio pesado. Naquela tarde, Lucas e Helena se encontraram novamente, agora por acaso, no café onde André costumava ir. Ela estava com um caderno cheio de anotações. Fui investigar a Horizonte, disse Helena sem rodeios, e descobri que o dono, Henrique Falcão, está envolvido em contratos milionários com o governo. E sabe o mais curioso? André tinha uma reunião marcada com ele no dia em que sumiu. Lucas sentiu um frio na espinha. O nome de Henrique Falcão não era desconhecido. Um empresário com carisma suficiente para disfarçar as histórias sombrias que circulavam sobre ele. Acho que precisamos falar com ele, sugeriu Lucas.
precisamos? Helena arqueou uma sobrancelha. Você quer dizer que vai se meter ainda mais nessa história? Antes que ele respondesse, um garçom se aproximou com um envelope pardo. Isso é para o senhor, disse, colocando-o sobre a mesa. Lucas abriu o envelope. Dentro, havia uma única folha de papel com letras recortadas de revista, formando uma frase. Pare de procurar, ou o lago vai devolver mais do que você espera. Helena olhou para ele séria. Isso é uma ameaça. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Mas, no fundo, ele sabia. A partir daquele momento, não havia mais como recuar.